Fala moçada, tudo bem com vocês? Que coisa boa! Tudo bem? Moçada, é o seguinte, lembra lá do último vídeo que eu falei que eu ia contar agora sobre a tomada da Bastilha? Sabe a tomada? Aquela coisa que você coloca na... Não, a tomada da Bastilha foi um evento espetacular, foi um evento emblemático, na verdade. A Bastilha foi conhecida como várias outras prisões, como o local para onde eram destinadas as pessoas que porventura questionavam o poder absolutista do rei, enfim. Então, simbolicamente, a Bastilha representaria o poder absolutista do rei. Portanto, quando há uma multidão enraivecida, revoltada, vai até a Bastilha, assalta a Bastilha para pegar as armas, e mais do que isso, essa multidão mata o governador da Bastilha, uma espécie de carcereiro-mor que tinha ali na Bastilha. Isso representa uma espécie de golpe fatal no poder absolutista do rei. Pois bem, então a tomada da Bastilha acaba se tornando emblematicamente a data da libertação da França e é comemorada como a data nacional francesa, né? Pois bem, a Bastilha, representada alegoricamente por essa imagem, mostra, portanto, ali uma convulsão, fumaça, tiro, gente sendo presa, inclusive o próprio governador da Bastilha foi decapitado. O pessoal estava ali com sede de sangue, uma coisa absurda. Pois bem, e aí a tomada da Bastilha faz com que, no contexto em que ela acontece, o rei, pressionado, acaba aceitando aquela assembleia lá do Salão do Jogo da Pela como Assembleia Nacional Constituinte. E neste momento, então, esse reconhecimento é importante, porque aí aquela Assembleia teria a legitimidade para continuar os seus trabalhos. Portanto, a gente pensa o seguinte: agora as coisas vão se acertar, o rei já acomodou, o rei já aceitou que ele perdeu o Playboy. E aí as coisas vão continuar. Ledo engano. Porque, na verdade, depois de um determinado tempo, algumas semanas depois, a França ela é tomada por uma onda de violência. Por quê? Porque as tropas, quando o rei reconhece a legitimidade da Assembleia Nacional, e quando ela se torna, portanto, a Assembleia Nacional Constituinte, o rei desmobiliza suas tropas de Paris, de Versalhes, e aí, então, principalmente camponeses, aqueles grupos menos protegidos socialmente falando, vão desencadear uma onda de violência na França conhecida como Grande Medo. Para tentar conter essa onda de violência, aquela Assembleia Nacional Constituinte vai tomar duas decisões importantes. Primeiro, ela vai decretar a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que será consagrada posteriormente como famigerado direitos humanos. Bem, de controverso não há nada, a controvérsia vem da falta de compreensão daquilo que significa essa declaração. Mas, basicamente, a declaração é a celebração das reivindicações dos revoltosos franceses, que almejavam liberdade, igualdade de todos perante a lei, a soberania depositada nas mãos do povo, proteção do Estado para as reivindicações, para a vida, para a dignidade, ou seja, os valores e os direitos naturais que deveriam ser protegidos pela instituição política imperante naquele momento lá na França. Então, o conjunto de direitos celebrado nessa declaração faz com que, então, portanto, isso crie uma tradição para os sistemas políticos modernos que vão colocar em suas constituições esses valores, que basicamente atuam para proteger todos os cidadãos de um determinado território, seja o criminoso, seja o inocente, desde que a pessoa seja devidamente julgada, caso ela seja denunciada ou caso ela seja suspeita de algum crime. Então essa pessoa tem direito a um julgamento e passa pelo devido processo legal até que ela seja condenada. E, portanto, tendo a punição de acordo com cada país. Tem país que tem pena de morte, tem país que não tem, enfim. Essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela então é importante porque ela estabelece regras básicas
para a punição, para garantir a dignidade das pessoas, enfim. Então, essa declaração, ela foi feita pela Assembleia Nacional Constituinte para tentar conter um pouco a violência. Adiantou em alguma medida, mas não foi assim, não teve um efeito imediato para acabar com a violência. Uma outra coisa importante que a Assembleia dos Estados, a Assembleia Nacional Constituinte toma é a abolição dos direitos, a abolição dos privilégios feudais, que retira, por exemplo, a exclusividade de caça dos nobres, porque antigamente só os nobres poderiam caçar. Então, os camponeses que viviam lá remotamente em alguns lugares poderiam caçar ali um alimento para comer, se caso faltasse alguma coisa. Pois bem, além do fato de que os nobres não precisavam trabalhar e recebiam impostos pagos pelos camponeses, por exemplo. Então, efetivamente, isso significa o fim do feudalismo, o fim da servidão lá na França. Bem, a Assembleia Nacional Constituinte, além da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e da abolição dos privilégios feudais, ela trabalha até a promulgação da Constituição, que se dá ali em 1791. Nesse momento, enquanto eles estão ali trabalhando, o rei tenta fugir. A situação fica bastante periclitante para ele, porque ele é considerado um traidor, mas ainda eles não decidem naquele instante, ou pelo menos não há um consenso do que eles fariam com o rei, porque afinal de contas, com a aprovação da Constituição, seria institucionalizada a monarquia constitucional parlamentar. Bem, só que um outro episódio importante acontece quando a Áustria ela invade a França. Eu passei um monte de slide ali, pessoal, só para questão de sequência, tá? Para que faça sentido o que eu estou falando. Pois bem, ali em abril de 1792, a Áustria ela lidera lá um grupo, uma força de invasão à França para tentar conter a revolução, porque afinal de contas, se aquele espírito revolucionário se espalhasse pela Europa, as monarquias absolutistas estariam em perigo. Então a Áustria, como parte de um grande império, ela tenta conter o ímpeto revolucionário daquele local. A Áustria consegue invadir o exército austríaco, consegue invadir a França, só que em Paris eles conseguem conter o avanço da Áustria. E essa vitória dos franceses sobre o exército austríaco é muito importante, porque marca o seguinte: há um entendimento a partir dessa atitude de que o rei estava traindo a revolução. E esse entendimento vai fazer com que, no final das contas, se decida pela proclamação da República. Tá? Então, assim, a Constituição é aprovada ali em 1791 e nós temos um curto período de monarquia constitucional parlamentar, que vai durar até setembro de 1792. Então, para resumir a ópera aqui, bem, a Assembleia Nacional Constituinte, ela durou desde o momento em que o rei reconhece ali em julho de 1789, aquela Assembleia Nacional como Assembleia Nacional Constituinte, e aí até a promulgação da Constituição, que se dá em 1791. A partir de 1791, portanto, da aprovação da Constituição, nós temos a monarquia constitucional parlamentar. Até mesmo antes da aprovação da Constituição, o rei tentou fugir. Por que o rei tentou fugir? Porque ele queria participar de uma força contra-revolucionária para tentar restaurar o seu poder absolutista. Além disso, acontece a invasão da Áustria, a invasão da França pela Áustria, e isso faz com que, no final das contas, os revolucionários julguem o rei como um traidor. E, portanto, com a perda de paciência em relação à posição do rei, há uma exigência da prisão, não só da prisão, mas pela proclamação da República, que vai ser, naquele momento, o sistema mais radical que eles poderiam fazer. Pois bem, agora o que aconteceu durante a República, vocês só vão saber se vocês acompanharem essa playlist maravilhosa. Tá bom, moçada? Um grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Tchau!